Mais uma vez voltamos à nossa vivência nestes encontros para falar de mediação e direito de família. E hoje vamos introduzir uma questão que é direito das sucessões. Em direito, há direito de família e direito das sucessões, e são diferentes. Mas como o nosso enfoque aqui é a relação das pessoas que integram uma família, as questões emocionais, nós podemos então falar de mediação familiar em questões de sucessões, ou seja, de herança. Com certeza já ouviram muito dizer assim: quando entra dinheiro, entra a briga entre os familiares. Não é verdade. E vamos ver por quê. O direito de família, ele visa a harmonia das pessoas nesse convívio a partir do entendimento, do diálogo. O direito das sucessões, né, então, traz à tona que alguém morreu e a partir daquele instante da morte já foi transferida uma herança. E aí vem todo um procedimento para ver como é que esta herança vai ser distribuída entre os seus herdeiros e sucessores. As regras de direito são muito claras e é de muito fácil elaboração de um plano de partilha. O que importa para tratar dessa herança é de cuidar das relações de afeto daqueles familiares. Em primeiro lugar, vamos esclarecer o que é afeto. Afeto não é beijinho, amorzinho, nada disso. Afeto é tudo o que afeta. Aquilo que não me afeta é a indiferença. Para mim não faz o menor sentido saber se uma pessoa da minha família vai receber uma herança ou não, porque não me diz respeito. Mas quando me afeta emocionalmente, por uma questão ideológica, por uma questão de achar que aquele é o meu direito, então nós estamos falando de relações de afeto, tá? Então vamos deixar bem claro isso, porque é muito importante, né? Para a gente poder saber como lidar com os conflitos ou prevenir para que não haja conflitos em relação à partilha dos bens da herança. A primeira coisa que nós precisamos entender é quando alguém se coloca para dizer eu é que quero ficar com este determinado bem, nem sempre é o próprio bem em si, o próprio patrimônio, mas sim o lugar daquele que morreu. Vamos imaginar uma família em que tenha um pai que morreu e deixou 4 filhos. Os 4 filhos querem aquele mesmo imóvel, embora haja outros bens equivalentes em termos econômicos. Mas todos eles querem ficar com aquele determinado bem porque ele representa a maior proximidade possível àquele pai que foi. Mas na verdade eles não têm a consciência de que eles estão buscando ficar no lugar e preencher aquele lugar vazio que eles não estão suportando. Então eles se apegam ao bem que era daquele pai. Os 4 filhos desse nosso exemplo querem a mesma coisa. E se eles tiverem a oportunidade de serem escutados por um mediador, por exemplo, né, e cada um colocar o seu
sentimento, o seu desejo efetivo de ter a oportunidade de preencher aquele vazio deixado pela morte do pai, talvez eles próprios se escutarão, porque, vamos dizer, um mediador chamará os 4 filhos e cada um vai ter a oportunidade de falar assim, mas o que é que você está sentindo? E aí aquela pessoa vai ter a oportunidade de falar do seu sentimento, do seu sofrimento. Os demais estarão escutando aquele. E o mediador, quando ele faz essa escuta, ele instala uma forma de aprendizado de que todos aqueles participantes se escutem e escutem aos outros. E o mediador normalmente usa uma técnica que ele diz, pelo que eu entendi, o seu sentimento é este, né? Você não está suportando o lugar vazio pela morte do seu pai. E este mediador vai levar o olhar daquela pessoa para esta possibilidade. E pode ser que isso faça muito sentido para ele, e aí ele vai dizer, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E ele se alivia. E por quê? Quando o mediador repete, falou assim, pelo que eu entendi, você disse isso. Quando ele repete isto, o mediando, né? Sempre lembrando que os partícipes são mediandos e não mediados, e ele vai perceber que ele se ouviu através do mediador. E isto tem um valor incrível, muitas vezes evita um conflito ou então transforma aquele conflito de modo a trazer uma outra perspectiva e que vai ficar tudo muito mais fácil. É preciso que um mediador, quando trabalha com esse tipo de mediação, tenha noções muito claras do que é a elaboração do luto, que é justamente o preenchimento daquele vazio deixado pela morte de uma pessoa querida.